Olá, eu sou o professor Paulo Vitor, estamos dando início a mais uma aula de filosofia aqui no canal Não Perca a Cabeça. É nítido que nós vivemos em um mundo com um pluralismo enorme de valores morais. Será então que é possível determinar uma lei moral universal diante dessa diversidade de princípios morais? Estamos dando início à nossa segunda aula sobre ética filosófica. Nessa parte, iremos estudar a ética do dever. Fique atento para não perder nada. Segue a vinheta aí! Um dos principais defensores da ética do dever ou da ética deontológica é o filósofo alemão Immanuel Kant. Kant vai afirmar que é perfeitamente possível você adquirir conhecimento tanto da sua experiência sensível quanto da sua razão pura. Quando eu falo razão pura, eu estou falando de uma razão que é independente das suas experiências corpóreas, das suas experiências sensíveis. As leis da natureza, leis que são estudadas pelas ciências naturais, como a física, a biologia, a química e etc., são leis que só podem ser entendidas através da sua experiência sensível, da sua experiência corpórea, obviamente com auxílio da sua razão. Entretanto, a lei moral só pode ser compreendida pela sua razão pura, ou seja, uma razão independente e completamente desvinculada dos seus afetos, do seu corpo e das suas paixões. Completamente desvinculada das suas paixões. Agora eu enxergo toda a realidade. Tava obcecada, eu tava louca de verdade. Você é tão sem graça. Então, Kant afirma que é impossível você encontrar leis morais universais utilizando os seus sentidos, uma vez que cada sujeito tem uma percepção sensitiva do mundo diferente. Agora, você consegue perceber aí uma espécie de atrito, conflito, um fight entre a ética utilitarista e a ética do dever de Kant? Já acabou, Jéssica? Porque a oposição entre essas duas éticas é justamente nesse ponto. Porque a ética utilitarista, ela afirma que o princípio da ação moral é a maximização dos prazeres. Já a ética do dever, de Kant, afirma que você deve rejeitar completamente os prazeres na hora de determinar uma ação moral, uma vez que os prazeres, eles são oriundos do nosso corpo, ou seja, eles vêm da nossa percepção sensível. Então não podemos considerar os prazeres na hora de determinar o que é uma ação moral segundo a ética kantiana. E tem um outro ponto importante também, é que quando Kant fala que você deve ignorar as suas emoções, os seus sentidos na hora de investigar as leis morais, ele também está querendo dizer que você deve deixar de lado as suas convicções religiosas e convicções culturais, porque só é possível compreender a lei moral pela razão pura. Então, religião e cultura nós aprendemos pela experiência sensível. Então, atrapalha de alguma maneira a nossa razão pura, ou seja, atrapalha a busca pela lei moral. Aí você me pergunta: beleza, Paulo Vitor, já entendi que eu tenho que utilizar somente a minha razão pura e ignorar meus sentimentos na hora de encontrar a lei moral. Mas como eu utilizo essa razão? Kant, ele vai falar que em nossa razão pura existe uma coisa chamada imperativo categórico, que é um elemento da sua razão que organiza o mundo e diz como você deve agir nesse mundo. O imperativo categórico, ele tem uma fórmula e a gente sempre deve recorrer a essa fórmula para poder determinar qual ação é a moralmente correta. Essa forma se constitui da seguinte norma: age de tal modo em que sua ação possa se tornar uma lei universal. Então, toda vez em que você for agir, ou toda vez que você estiver diante de um dilema moral, você deve se perguntar: será que a ação que eu pretendo tomar pode ser considerada uma lei universal? Vamos imaginar uma situação onde você não sabe se diz a mentira ou se fala a verdade. Por exemplo, vamos supor que você esteja precisando muito de dinheiro, você está desempregado e pede emprestado a um amigo. O seu amigo pergunta para você: até semana que vem você me devolve? Você fica imaginando: caraca, não sei se vou ter dinheiro na semana que vem para devolver ao meu amigo. Porém, se eu disser a verdade para o meu amigo, ele certamente não vai me emprestar. Mas se eu mentir, ele me empresta. Se eu não devolver o dinheiro até semana que vem, o problema é dele. A vida é sua e o problema é seu. Então é esse o dilema que você se encontra. Você tem duas opções: ou diz a verdade para o seu amigo, afirmando que não sabe se vai ter dinheiro na próxima semana, ou você mente para ele, confirmando: não, terei dinheiro na semana que vem. Kant diz que você deve recorrer ao seu imperativo categórico. Será que a mentira
pode ser considerado uma lei universal? Obviamente que a mentira não pode ser considerada uma lei universal. Não pode não, é gripe. Você já imaginou um mundo onde as pessoas mentissem assim na cara de pau, descaradamente? Seria um absurdo. Então, se isso seria um absurdo, se mentir não pode ser considerado uma lei universal, então mentir é algo que é imoral ou é algo que é antiético. Agora, dizer a verdade é algo que facilmente pode ser considerado uma lei universal. Uma vez que eu encontro uma lei moral universal como dizer a verdade, eu sempre tenho que seguir essa lei. Uma vez que eu determino quais são as leis absolutas da moral, eu tenho que seguir essas leis. Porque a minha razão diz que aquilo ali é o correto a ser feito. E eu só posso ser motivado pelo simples sentimento do dever. Porque a minha razão diz que aquilo é o correto a ser feito. Então, mesmo que, por exemplo, eu venha sofrer ao dizer a verdade, mesmo que o meu corpo sofra ao dizer a verdade, eu tenho que dizer a verdade. Porque independentemente dos meus sentimentos e afetos e emoções, eu devo seguir a voz da minha razão. Por exemplo, a gente falou muito na última aula sobre o canibalismo. Imagina, aqueles sujeitos, né, que estavam lá na embarcação perdida em alto mar, que era o caso do Dudley e do Stephens. Eles estavam com fome e eles se viram diante de uma necessidade do seu corpo, uma necessidade de sobrevivência. Segundo Kant, Dudley e Stephens jamais poderiam assassinar alguém para poder se saciar. Por quê? Mesmo que o seu corpo esteja sofrendo, mesmo que o seu corpo tenha dor, você tem que seguir os mandamentos morais da sua razão, mesmo que você sofra. Um exemplo muito clássico de uma postura bem kantiana são aqueles casos onde, por exemplo, pessoas que trabalham com limpeza encontram malas ou pacotes com muito dinheiro e essas pessoas humildes decidem devolver esse dinheiro encontrado. São pessoas muito pobres que se orientam pela lei moral da razão, porque a lei moral diz que você deve devolver aquilo que não é seu, porque você não consegue universalizar uma ação oposta. Já pensou se fosse uma lei universal, o roubo, o furto ou a apropriação indevida daquilo que não é seu? Ia ser um caos total, todo mundo ia roubar todo mundo, um furto, um zaralho só. Então, a lei moral diz que você deve devolver aquilo que não é seu, porque isso pode ser facilmente universalizado. E normalmente é muito curioso, quando a mídia vai entrevistar essas pessoas, normalmente elas respondem ao repórter que está entrevistando. O repórter normalmente pergunta: por que você devolveu esse dinheiro? E a pessoa responde: eu fiz o que devia ser feito. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Ou seja, por mais que a pessoa entregasse com muita dor no coração aquele dinheiro que poderia, mudar a sua vida, a pessoa, ela decide fazer o que devia ser feito. A partir disso, Kant afirma que uma ação só é legitimamente moral quando o indivíduo, ele age pelo dever. Então, Kant classifica 3 tipos de ações. A primeira delas é a ação contra o dever. É muito simples de você identificar uma ação contra o dever. A ação contra o dever é aquela ação que você faz o oposto do que a sua razão diz. Então, se a sua razão está dizendo que você deve dizer a verdade e você mente, você está agindo contra o dever. O segundo tipo de ação é aquela que Kant chama de ação conforme o dever. Uma ação conforme o dever é aquela que você faz o que deve ser feito, porém não é motivado pelo dever determinado pela sua razão. Por exemplo, vamos supor que você entrega o dinheiro na expectativa do dono do dinheiro te dar uma parte desse dinheiro. Nada! Então você foi motivado não pela sua razão, não pelo imperativo categórico, mas sim você devolveu aquele dinheiro que não era seu na expectativa de ter algum benefício daquela ação. Só que de repente você vai lá e se lasca, aí você fica frustrado. Ou seja, você não agiu motivado pelo dever, você agiu motivado pelas suas paixões, pelos seus prazeres, coisas que não podem influenciar a sua ação moral. Então agir conforme o dever é agir de acordo com o imperativo categórico, porém não motivado por esse mesmo imperativo. O terceiro tipo de ação é aquela que Kant chama de ação por dever. Ou seja, você age moralmente correto porque você simplesmente ouviu a sua razão e não foi motivado por mais nada, não foi motivado por amor, por paixão, por interesse, mais nada. Você age daquela maneira porque o dever diz que você deve agir
daquela maneira. Então é isso que Kant chama de ação por dever. Por esse motivo, nós chamamos a ética kantiana de ética do dever, porque os indivíduos, o critério para a ação moral é simplesmente o dever e nada mais. Não é prazer, não é emoção, não é felicidade, nada. É simplesmente o dever formal da sua razão. Outro ponto importante da filosofia kantiana é a noção de autonomia. Kant ele afirma que o ser humano, por ser dotado de uma razão pura e não precisar dos seus sentidos para agir moralmente, automaticamente a natureza humana é uma natureza autônoma. Ou seja, você não precisa de mais nada para agir moralmente. Você não precisa da sua religião, você não precisa da sua escola, você não precisa da ciência, não precisa de nada. Basta a sua razão para você agir moralmente. Você é capaz de agir por conta própria. E você não precisa ser escravizado. Então a noção de autonomia kantiana envolve esse aspecto formal da razão. Uma vez que eu consigo descobrir por mim mesmo aquilo que é correto e aquilo que é errado, eu sou um indivíduo autônomo. Eu sou um indivíduo que consegue pensar por si mesmo. E por isso que Kant é considerado um dos principais pensadores do iluminismo. Aquela corrente de pensamento que predominou na modernidade ocidental durante muitos anos, influenciando inclusive a nossa formação científica e cultural. Porque o indivíduo que é esclarecido, o indivíduo que é iluminado, é aquele sujeito capaz de utilizar a sua razão pura, a sua razão formal. Um outro ponto muito interessante da ética do Kant é que justamente essa capacidade de ser autônomo é que possibilita a minha liberdade. Uma vez que eu consigo agir com autonomia, eu consigo ser livre. Então a liberdade é algo que é conquistado. Conforme eu vou desenvolvendo a minha razão pura, conforme eu vou conseguindo ser autônomo, eu automaticamente também vou sendo livre. Então todo ser humano é capaz de ser livre, porque todo ser humano pode agir por conta própria. Todo ser humano pode ser autônomo. A partir disso, não é difícil de perceber como Kant influenciou o pensamento ocidental, desde o campo da filosofia até o campo do direito também. Muitos pensadores do direito utilizam como base essa ética kantiana, utilizam como base esse princípio de que todo indivíduo é autônomo e todo indivíduo é capaz de compreender aquilo que deve ser feito. Então isso, para alguns pensadores do direito, dá todo sentido à legislação e à obediência a essa legislação que os países têm ali para organizar a sua comunidade política. É graças a essa capacidade que o ser humano tem de pensar por conta própria é que podemos, inclusive, responsabilizar os indivíduos, porque todo mundo é capaz de pensar por si mesmo, independente do contexto em que vive. Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da ética kantiana, ou ética do dever, ética deontológica, e não deixem de colocar nos comentários do vídeo a sua opinião sobre a ética do Kant. O que você acha dele? Você acha que Kant acertou na sua ética? Kant errou? Você discorda completamente? O que você pensa? Coloca nos comentários para a gente estar continuando e dando prosseguimento a essa discussão que iniciamos com essas duas aulas sobre ética filosófica. Um forte abraço a todos e até a próxima!